Eric Zoppo, bom dia. Prazer tê-lo conosco aqui no Estúdio Som Maior. Bom dia, Delor. Bom dia aos ouvintes. Um prazer estar aqui novamente depois de um ano que foi feito o último evento lá na IDB, na sede da empresa. Isso. Satisfação estar aqui no estúdio hoje. E sempre bom conversar com vocês. A IDB do Brasil é uma empresa que eu não vi fisicamente, mas eu soube do início, né, pelos contatos que tínhamos com o Eric. O Eric, nós começamos a encontrar, o Eric era nosso ouvinte aqui no programa, sempre com observações pertinentes, sugestões cirúrgicas, sempre muito bem pontuadas, e por isso nós soubemos o início do negócio, os primeiros passos, e hoje é muito interessante, muito positivo, é animador ver o tamanho que ficou a IDB do Brasil, que trabalha com importação e exportação. Dá um número, Eric, da dimensão hoje do trabalho da IDB, só para as pessoas terem noção. Só para a questão de fazer uma analogia, nós começamos há 16 anos e hoje somos uma das 10 maiores de Santa Catarina. Eu diria, sem dúvida nenhuma, que somos a maior do sul do estado. Então, é respeito com o comércio exterior, é dedicação ao empreendimento, é ajudar a fomentar os negócios da região sul catarinense, mas também já ampliando negócios para toda a região sul e sudeste. Hoje a gente está muito forte no mercado de São Paulo. É um mercado que tem nos abraçado pela questão de Santa Catarina ser um estado empreendedor, um estado que tem desenvolvido os benefícios fiscais dos portos catarinenses. Então a gente é orgulho de ser criciumense, mas com um trabalho amplo na região sul e sudeste. Movimenta hoje mais ou menos quanto entre importação e exportação? Giramos em torno de 1 bi por ano. 1 bi por ano? 1 bi por ano. É um volume respeitável. Está acompanhando o Eric e a Chayana Jacques, que é gerente comercial da IDB Brasil. Bom dia, Chayana. Bom dia, Delor. Bom dia a todos. Prazer estar aqui hoje. Prazer te receber, sempre bom conversar com vocês. E temos também a mesa psicóloga organizacional, Fabrícia Peron. Bom dia, Fabrícia. Bom dia, Delor. Bom dia a todos os ouvintes. Satisfação por estar aqui com vocês. Prazer nosso. O professor Júlio César Zilli, coordenador do curso de Comércio Exterior da Unesco, também conosco. Bom dia, professor. Bom dia, Delor. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia a todos os colaboradores da IDB. Um prazer estar aqui novamente. Vamos falar sobre mercado, negócios, economia, projeções, previsão do tempo para a economia, para o mercado. Teremos um bom tempo para conversar. Mas eu quero começar essa mesa, essa conversa e essa pauta com a contribuição da Mara Luchetti. A Mara é jornalista especializada em finanças e economia. Ela é do coração do país, centro do país, fundadora do canal My News, autora de diversos livros na área de finanças pessoais, em parceria com a Bovespa. Ela criou o caderno Eu e Investimento, do jornal Valor Econômico, e a revista Valor Investe, que editou até 2005, trabalhou como colunista de finanças pessoais da TV Globo, Globo News, enfim, é uma autoridade nesse assunto reconhecida no país. Tenho o prazer de trazer ao programa. Mara, bom dia. Bom dia, Delor, bom dia, ouvintes, bom dia a todos, Eric, todo mundo que está aí. Muito obrigado pela sua disponibilidade de falar conosco, Mara. Eu quero te ouvir primeiro, Mara. Nós estamos num ano movimentado, aquecido, conturbado e tal, e a economia segue em paralelo, junto com tudo isso. Como é que você avalia, como é que você está imaginando um fechamento para esse ano 2022 e como é que você projeta, o que se pode esperar do 2023? A gente está acompanhando esse governo de transição, né? Quer dizer, o governo de transição já começou, o principal ponto é a questão fiscal. Você tem alguns pontos do orçamento que vão, a PEC de transição, que eu chamo de PEC inevitável, que vai ter que arrumar dinheiro para cumprir, né, tudo que está estabelecido. O principal ponto é o Auxílio Brasil, que vai voltar a se chamar Bolsa Família, enfim, mas um auxílio de R$600 que não estava previsto, não está previsto no orçamento, e está previsto só o de R$400, mas tem que voltar, tem que permanecer os R$600, mas a promessa do ex-presidente Lula, agora presidente eleito, é de 150 por criança, mais R$150. Bem, isso dá um dinheiro do tamanho de 175 bilhões. Esse é um ponto importante, porque esse dinheiro, primeiro que a gente sabe que esse dinheiro na economia, ele tem uma capacidade de movimentar a economia, de fazer essa roda econômica girar.
E segundo, porque tem uma questão fiscal para ser resolvida, né? Quer dizer, o teto dos gastos, ele durante a pandemia e principalmente agora nos últimos meses, por conta de campanha eleitoral, ele não é mais uma âncora fiscal. Então, como é que fica? Esse dinheiro, né, esses recursos vão ter que sair do teto. E qual será a âncora fiscal? Qual será essa equipe econômica? Quer dizer, já foi anunciada a equipe econômica de transição, que traz de volta aquela dupla Lariga, né, que é o Pércio Arida e o André Lara Rezende, que é uma dupla reconhecida internacionalmente. Eles conseguiram domar a hiperinflação brasileira. André traz uma série de novas ideias que ele vem falando, inclusive publicando livros sobre isso, sobre a questão monetária. Então, hoje, eu acho que o principal ponto é a questão fiscal. Qual será a âncora fiscal? E qual será a política econômica do governo eleito? Pércio Arida anima o mercado se for o ministro da Fazenda? Muito, anima muito. Mas a expectativa é de que o ministro da Fazenda seja um ministro mais político, o que não é ruim, porque serão necessárias muitas reformas a serem aprovadas no Congresso. Então, ter alguém que saiba lidar com o Congresso não é ruim, não, é bom. Desde que o principal ponto é a questão fiscal. Como fica a questão fiscal? E isso seria o principal ponto, qualquer que fosse o governo eleito. O governo Bolsonaro, o governo Lula, o governo Ciro, o governo Simone Tebet, quem fosse eleito, esse seria o principal ponto. Assim que isso tiver claro, quer dizer, o texto da PEC a gente ainda não conhece, a gente tem algumas coisas que já estão saindo e tal, mas está sendo negociado. O ex-governador Geraldo Alckmin, agora vice-presidente eleito, está à frente dessas negociações com o Congresso. Esse vai ser um ponto muito importante. Perfeito. Quando se fala na questão fiscal, que tem que ajustar isso, e tem que, como você disse no início, né, tem que aprovar a PEC para pagar a conta, né? O Auxílio Brasil. Tem dinheiro para tudo isso? Onde é que vai tirar dinheiro? E esse rombo, o que vai representar na economia no ano que vem? Essa é a pergunta de muitos bilhões de reais. Onde está esse dinheiro? Esse é um ponto importante, a questão do orçamento, para todos nós. Acompanhar o orçamento, ver o que será feito. O que a gente viu nos últimos anos, e principalmente esse ano, que foi um ano eleitoral, essa questão do orçamento secreto, por exemplo, como o próximo governo vai lidar com isso. É muito sério. A questão do orçamento secreto é muito sério. O que é o orçamento secreto? O orçamento secreto é uma variação do que foi o mensalão, do que foi o petrolão e do que todos esses escândalos que a gente viu nos últimos anos, nos últimos governos. O orçamento secreto é isso elevado à 10ª, porque é ainda maior. E é o quê? É uma forma de você dar dinheiro para o Congresso para tentar aprovar, enfim, fazer esse documento. Só que no caso do orçamento secreto, ele é muito pior do que tudo isso que a gente já viu até hoje, que é muito ruim, né? Que é muito ruim. Todos esses escândalos que nós vimos, eles são horrorosos, mas o orçamento secreto ele é ainda pior do que isso. Justamente porque tira do executivo o planejamento da execução do orçamento, entende? Então, isso daí, nesse último governo, passou para as mãos do Congresso. Como é que o próximo governo vai retomar as rédeas desse dinheiro? Agora, antes disso, você tem que resolver a questão de como é que vão pagar, como é que vai pagar os R$600. Não está previsto. Os dois candidatos, tanto o Bolsonaro quanto o Lula, prometeram algo que não tinha dinheiro no orçamento. Não estava previsto. E agora? Agora tem que ir atrás. Quer dizer, e tem que ir atrás, Lula ou Bolsonaro. Quem tivesse sido eleito teria que ir atrás. Então, o governo de transição do Lula já começou. O governo Lula já começou na prática. A gente vê isso, inclusive, em relação à COP27, que é outro... Eric está aí com vocês, pode falar isso bem melhor do que eu. O quanto é importante essa COP27 para o país se reinserir no mercado internacional.
e a gente hoje tem duas comitivas na COP27. A gente tem a comitiva do governo Bolsonaro, que não foi o presidente, mas foi o ministro do Meio Ambiente, e tem a comitiva do presidente Lula, que está sendo esperado na próxima semana, que vai chegar lá com a Marina Silva. A Marina Silva já foi, acho que embarcou ontem, e que para o país se reinserir no mercado internacional vai ser muito importante. É um momento de visibilidade importantíssimo. Enfim, tem esse governo, o governo eleito, ele já começou esse governo de transição, diferentemente de outras transições que nós tivemos, ele tem que começar fortemente negociando com o Congresso para aprovação dessa PEC. Ele tem que começar fortemente se reinserindo no mercado internacional e está fazendo, né? Vamos ver o que vai sair. Agora, feito isso, quer dizer, se o governo consegue aprovar isso, o governo consegue alinhavar uma base que, pelo visto, está conseguindo, enfim, já tem aliados ali, a gente já está vendo. Hoje tem uma entrevista muito boa do Tasso Gereissati, que ele fala para o PSDB sair da base aliada, não entrar na base aliada do governo. Ok, é oposição e é importante que tenha, mas construir como vai ser feito essa PEC, como vai ser feita a âncora fiscal, esses pontos são pontos importantes que já estão sendo negociados. Então, assim, na prática, o governo já começou. Perfeito. Eu não quero te colocar na condição aí, não quero que você vista a farda de mãe de Ná, mas eu queria que tu traçasse umas expectativas pro ano que vem. Diante desse quadro que está aí, diante de tudo isso que você coloca, essas condicionantes, essas pendências, o que tem que ser resolvido e tal, o que você imagina, o que você projeta para o mundo dos negócios para 2023? Bem, eu acho que a gente vai ter um ano muito difícil, mas muito melhor do que tivemos até agora. Por quê? Por conta de expectativas, né? As expectativas são melhores. Em relação aos nomes, em relação a uma definição de política econômica. A gente não tinha uma política econômica. Qual era a política econômica do Brasil? Eu não sei se era uma política econômica de redução do Estado, porque essa era a expectativa antes do início do governo Bolsonaro, por conta do perfil do ministro Guedes. Só que na prática não aconteceu. Aconteceram poucas por conta da pandemia, por conta do próprio presidente, que não era muito alinhado a essa política econômica. Na verdade, a gente não tinha uma política econômica, a gente não sabia. Pelo menos isso teremos mais claro, saberemos qual será essa política. E devemos ter um governo de inclusão, como foi o primeiro governo Lula. Então isso traz alguns... Nós vamos fazer uma série agora no canal, no My News, com economistas de diversas tendências, justamente para tentar pavimentar o que vem pela frente. É muito difícil, não é uma situação fácil. O presidente eleito, ele está pegando um país numa situação muito diferente do que ele herdou quando ele assumiu em 2002. Muito diferente. Tanto no mundo, a gente está com o mundo em guerra, uma questão geopolítica que coloca ali vários países em situação muito difícil, diferente de quando ele assumiu em 2002, que você tinha a China bombando, você tinha um mercado internacional, e aí o Eric dá aula sobre isso, mas ele pega agora num outro contexto. Além disso, ele pega o Brasil numa situação fiscal muito difícil, né? Quer dizer, quando ele herdou do então presidente Fernando Henrique Cardoso, ele pega uma economia estabilizada, ele pega uma equipe de transição que colabora, que faz um trabalho ali de ajuda para o governo que vai se iniciar. Agora é completamente diferente. Ele pega um mundo internacional adverso, ele pega a imagem do Brasil muito ruim lá fora, ele pega aqui dentro as contas públicas numa situação muito difícil. Então, assim, não será simples, mas há pelo menos um direcionamento, há uma expectativa de que você vai melhorar a imagem internacional, de que você vai ter uma política econômica. E eu acho que um principal símbolo disso
falei sobre isso ontem no jornal aqui. André Laré Rezende, Pércio Aribe e Marina Silva. Você tem 3 nomes com credibilidade e reconhecimento. Ontem o mercado estressou bastante, você teve dólar subindo, bolsa caindo, dólar subindo, por conta das especulações em relação ao nome que seria para a equipe do ministro da Economia, que seria Mercadante, que seria alguém da Unicamp. Mas, enfim, o fato é que ninguém sabe qual vai ser o nome da Economia. Provavelmente o presidente eleito vai surpreender, como fez em 2002. Em 2002 ele surpreendeu todo mundo quando ele chama Henrique Meirelles para o Banco Central. Ninguém acreditava. Eu lembro que eu trabalhava no Valor na época, no Valor Econômico, e eu estava conversando com uma fonte que não acreditava. Ele falava assim, mas uma fonte de mesa, de operações, de tesouraria, ele falava, não acredito, ele vai chamar o Henrique Meirelles, e o mercado adorou, enfim. Ele deve surpreender também, tem muitas especulações, mas a equipe de transição, você tem 2 nomes ali, essa dupla Larida é muito reconhecida, enfim, não são amadores, né? Olha, Mara, ficaria conversando contigo aqui mais uma meia hora pelo menos, mas eu sei que tens compromisso, vais pro ar agora às 8 horas da manhã, então eu tenho que me despedir, agradecendo muito a tua participação, contribuição conosco aqui. Imagina, eu que agradeço, foi um prazer, muito obrigada. Muito obrigado, Mara Luchetti, jornalista especializada em finanças e economia. É só para dar um subsídio aqui, né, para colocar um pouco de pauta na mesa, só para começar a aquecer o debate. E ela pautou 2 vezes o Eric aqui para falar sobre a COP27 e sobre essa questão fiscal. Quero ouvi-lo sobre o que a Mara coloca, o ambiente que a Mara mais ou menos desenha para frente, para aqui, para agora e tal. Eric, começa contigo, que foi pautado por ela. Adelor, em 2021 eu estive em Portugal numa entrevista com a Mara Luchetti, e bem no momento estava acontecendo a COP26 em Glasgow, onde o governador Moisés esteve presente, toda a equipe do Estado. E de fato, quando ela fala que agora a COP27 é uma oportunidade do Brasil expor as suas ideias ambientais ao mundo, lembrando que para a área privada está muito forte o selo ESG, e na qual inclui a parte social, a parte ambiental e a parte de governança. Então a parte ambiental é muito forte para as empresas e não é diferente para o governo federal e para os governos estaduais e municipais. Então a Amazônia, ela é uma referência mundial, principalmente na questão do crédito de carbono. Há muitos países poluidores que não vão deixar de poluir de um dia para o outro. Então eles precisam comprar esses créditos de carbono para fazer frente aos seus programas de redução de poluição ambiental. Então o Brasil vai ter a oportunidade agora de fazer uma venda de uma imagem que até então não era muito bem vista. Por alguns fatores que eu não vou entrar no mérito. Mas é importante essa oportunidade para poder expor que faremos a lição de casa, cuidaremos do meio ambiente e automaticamente faremos uma economia sustentável. Uma economia onde as empresas podem gerar emprego e renda, pagar impostos até para fazer frente ao Auxílio Brasil de R$600, que foi uma promessa dos 2 candidatos. Isso é importante que se mantenha, porque é dinheiro que circula, é a economia que está sendo aquecida. E uma das coisas que é preciso destacar também, que eu escutei ontem na CNN o líder do governo do PT na Câmara falando que uma das primeiras coisas que o governo Lula quer fazer, e o Bolsonaro também teria que fazer caso fosse reeleito, é a reforma tributária. Mas eu vou mais além. Antes da reforma tributária é necessário que se faça uma reforma administrativa. Porque um dos legados importantes que o Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes estão deixando para a economia são redução de impostos. Redução do imposto de importação, redução do THC na base de cálculo, redução da marinha mercante, redução do IPI, que foi importante. Agora, para os empresários e para o consumidor final, essa redução de custo é importante, ajuda a combater a inflação. Só que o governo está abdicando receita. O governo está gerando uma despesa extra com a falta de receita. Como é que fecha essa conta? Reduzindo a máquina. Está se fazendo um rombo no caixa, né? Está se fazendo um rombo no casco do navio, né? Quando ela fala em a parte fiscal, o ajuste fiscal é importante, depende de qual governo, tanto Simone Tebet, Ciro Gomes, qualquer governo teria que fazer essa reforma tributária, porque precisa enxugar a máquina, mas também precisa fazer uma reforma administrativa, reduzir o custo da máquina pública. Só se reduz imposto reduzindo o custo da máquina pública. Então a reforma tributária, se for só para unificar tributos, por si só não vai resolver. Tem que unificar reduzindo tributos. Depois o professor Gito pode falar um pouco de exportação. A exportação é subsidiada de tributos, não há tributos,
mas também o mercado nacional precisa ter benefícios para que o consumidor, nós consumidores, com o nosso poder de compra, poder ter uma qualidade de vida, comprar alimento, comprar o carro, comprar a casa, fazer viagem, poder ter uma vida minimamente com qualidade, né? Perfeito. Ô, Júlio, primeiro quero te ouvir sobre o cenário traçado pela Mara. Qual é a tua visão, qual é a tua avaliação? Eu acho, eu corroboro o que o professor Edson, o professor Eric falou. Eu acho que é necessário além da reforma fiscal, a reforma administrativa, né? E essa nova reformas assim tão importantes, a experiência mostra, né, do governo que assume, ele tem uma tendência, tem uma predisposição favorável. Então é mais fácil ele compor maiorias para aprovar reformas. Tu aprova no começo. Se tu não aprovar no começo, do meio para frente tu não aprova mais reforma importante nenhuma. O próprio governo Bolsonaro foi assim, o próprio Michel Temer, quando assumiu, foi assim, mesmo que tenha sido num período curto o Temer, mas quando assumiu, ele conseguiu fazer algumas coisas. Depois não faz mais. Então, ou ele faz agora no primeiro ano, ou depois tranca, trava, não faz mais. Com certeza. E eu acho que todas essas questões são importantes. E o que eu penso assim em termos de país e desenvolvimento, ou seja, essas políticas de governo têm que se transformar em políticas de Estado efetivamente, né? Ou seja, o que o governo Bolsonaro fez de bom que consiga ter continuidade entre políticas que cheguem aí para a população, para o empresariado, ou seja, essas reduções de tributos que colaboram aí na prática importadora e que colaboram efetivamente também para a prática exportadora são importantes. Também eu acho importante esse trabalho que está sendo feito, ou seja, para uma melhor imagem do Brasil perante o mercado internacional, ou seja, o Brasil hoje ele precisa ter relações com o mercado internacional, ou seja, porque isso é importante para o país desenvolver, ou seja, então eu acho bastante importante essas questões aí desse novo direcionamento de um plano de Estado efetivo que trata o Brasil com parceiros internacionais, porque cada vez mais, Adelor, o mercado externo está presente no nosso dia a dia, né? Claro. Então, se a gente observar aqui, todo mundo tem um produto aí de origem importada, ou com uma matéria-prima importada, ou seja, a participação do Brasil como um player importante, né, com a dimensão continental que o Brasil tem, com a importância que o Brasil tem, né, ou seja, no mercado internacional, acho que isso parte de um posicionamento estatal de governo perante o mercado. Chayana, a tua visão sobre isso e as suas considerações sobre o que foi dito, sobre a contribuição da Mara. Perfeito. Eu acho que a Mara foi muito feliz quando ela traz essa questão da imagem do Brasil lá fora e do empenho que o novo governo provavelmente deve dar isso, com nomes de peso, como ela mencionou. O fato do Brasil hoje ser um grande exportador, mas também um grande importador, a imagem e a participação do Brasil no mercado internacional impacta diretamente no consumidor. A parte da importação, que é um grande foco da IDB, que é nessa atividade, a gente vai ter com essa imagem do Brasil lá fora, melhores acordos, países interessados em realmente fazer bons acordos comerciais com o Brasil. Então, essa política internacional, ela impacta tão diretamente na parte do empresário, na parte da importação, mas também na parte do desenvolvimento e do custo do produto aqui dentro para o consumidor. Quem realmente compra um produto de prateleira vai sentir isso, né? Então, os acordos bilaterais entre países que têm interesse no Brasil, mediante ao que o Brasil oferta, mas também mediante a uma imagem positiva, vão impactar em redução de imposto de importação, que dentro de um impacto de custo vai reduzir produto, né? Então, muito feliz quando a Mara traz essa questão da imagem do Brasil e dentro do nosso mercado de comércio exterior, a gente sabe que isso é muito, muito importante. Fabrícia, a tua visão sobre a contribuição da Mara ao quê? Olha, eu acredito muito que é do conflito que vem a boa solução. Isso desde quando a gente fala de transição de governo, dentro do empreendedorismo, eu vejo que é daí que a gente tem que tirar boas soluções para a gente realmente poder viabilizar, né, um país mais sustentável, mais próspero, né, e para que todas as pessoas também possam, nesse sentido, não só consumir, vender, mas também ter uma qualidade de vida favorável aí. Eu estou bem otimista com os próximos anos, para falar a verdade. Maravilha. Maga Estopassoli, bom dia. Bom dia, Delor. Bom dia a toda a mesa. Bom dia. Fica à vontade, Maga. Eu acho que dá para a gente concluir, não é concluir, né, porque isso já foi concluído por uma jornalista pós-eleição, e ela disse uma frase que me marcou, ela disse o seguinte: discurso é dinheiro.
E eu achei que a Mara sintetizou isso também, trouxe isso nessa fala de forma muito efetiva, porque o modo como o Brasil se posiciona, pelo discurso do seu chefe de nação, faz a nossa imagem internacional. Né? Diminui o nível de insegurança nas relações. E quando diminui o nível de insegurança, melhora tudo. Melhoram os indicadores, melhoram os negócios. Então, eu acho que essa percepção de que a gente possa ter bons anos pela frente, aí, economicamente falando, tem a ver com isso, com essa segurança no discurso. Aí você vai perguntar, tá, mas só discurso vale? Não, só o discurso não vale, é preciso a prática. Mas o discurso é importante, o tom da conversa é importante. E isso faz com que os outros países todos envolvidos, especialmente, vou trazer aqui uma pontuação com relação à preocupação com a questão climática, que não é separada, ela está toda junto ali com tudo que a gente for falar, cada vez mais. Então não dá para tratar como resolvi tudo aqui agora, deixa eu só falar aqui do clima. Não é mais assim, né? As coisas estão todas conectadas. Então eu acredito que faz sentido essa análise muito ampla e bem explicada pela Mara Luque, porque a gente vai ter pela frente, eu acho que uma equipe que já tem experiência, né, isso também conta, e que mostra que o Brasil, em toda a sua pluralidade, precisa ser visto dessa forma. Chayana e Eric, vocês que estão no mercado, né, no contato com empreendedores, com empresários, né, com compradores e vendedores, né, vende para lá, compra para cá e traz. O ambiente, o clima, o ânimo dos empreendedores, dos empresários, dos formadores, dos encaminhadores de negócios para o ano. Qual é o clima, qual é o ambiente que se vê? Como é que eles estão motivados? Eu creio que tem a questão técnica e a análise do próximo governo, mas tem uma sensação humana da segurança. Os últimos meses, pré-eleição, a gente vive um momento de insegurança tão grande que incapacita o empresário de fazer projetos, de fazer o seu planejamento anual. Então, se estabeleceu, né, temos um resultado e temos um desenho para os próximos anos de governo. Isso começa a dar para o empresário uma ideia de como montar os próximos passos. Então, eu creio que a segurança começa a se estabelecer na mente do empresário e aí ele começa a fazer o planejamento. E o brasileiro é muito bom de gingar para lidar com tantas adversidades, né? As adversidades fazem do brasileiro um grande empresário. A questão está no cenário. Então, se é um cenário que traz as peças para o jogo, ele sabe que peças jogar. A insegurança vinha travando demais. Então, eu penso que tem a parte técnica, a gente vai ter índices de inflação, de Selic, toda a parte econômica, mas eu acho que a parte mental do empresário nos próximos meses vai vir para o lado positivo, em função dele saber qual o cenário e qual as peças do jogo. Eric. Eu vou mais além. Eu acho que o empresário, por si só, ele tem no seu DNA coragem. Eu quero fazer aqui uma referência e parabenizar todos os empresários, os investidores, desde o MEI até o grande empresário. São as pessoas que fazem acontecer, são as pessoas que fazem o Brasil crescer, são as pessoas que contratam e dão para a população aquilo que é de maior legado, que é qualidade de vida, que é uma sociedade unida, uma sociedade em crescimento. Como empresário, todo mundo quer duas coisas: responsabilidade fiscal dentro da sua empresa, ajustar o seu caixa, pagar suas contas, ter receita, crescer, e liberdade. Por isso que os empresários da região sul têm sido feitas manifestações e eu compactuo com elas, porque eu acho que a gente tem que defender a liberdade. Quando fala nesse novo governo, está sendo feita agora a PEC de transição, que a Mara comentou, isso é importante, é uma PEC, não é um decreto, não é uma MP, é uma PEC, que tu está mexendo numa lei onde o Congresso tem que aprovar, isso é democracia, mas existe aquela incógnita. O que vai acontecer, né? Um governo mais de esquerda, um governo que gasta mais. Então, a nossa esperança como empresário é que o governo federal faça aquilo que nós fizemos aqui: responsabilidade fiscal, investimento de forma correta, fiscalização do dinheiro público, para que todos, desde o mais rico até o mais pobre, possam poder usufruir dos mesmos benefícios, das mesmas condições e da mesma qualidade de vida. É que se, salvo melhor juízo, pelas circunstâncias que temos, né, de Congresso, controle, orçamento e tal, o espaço de manobra para o governo, seja esse ou seja aquele, seja o governo do Eric, o governo da Chayana, o governo do Júlio, o governo do Adelor, o governo tem pouco espaço de manobra para lá ou para cá. Então, tem pouco espaço para mexer. É claro que causa uma insegurança
antes da definição de quem vai comandar, porque pode mexer um pouco mais para cá, pode mexer um pouco mais para lá, mas não vai mexer muito além disso, né? Então era preciso definir. Em definindo, vocês acham que altera a relação externa a partir de agora, pela definição que teve? Adelor, eu digo assim que os eleitores brasileiros, independente do resultado das eleições, saímos vitoriosos, porque vamos ter uma oposição forte. Independente de quem fosse eleito, a oposição é muito forte. Adelor, eu digo assim que os eleitores brasileiros, independente do resultado das eleições, saímos vitoriosos, porque vamos ter uma oposição forte. Independente de quem fosse eleito, a oposição é muito forte. Foi a eleição com menor diferença na história da democracia, desde a época de 1988 com a vinda do Collor. Então, essa oposição vai fazer frente à fiscalização, um ponto positivo. A outra é, qual vai ser o ministro da Fazenda? Vai ser, de fato, um liberal, como é o Paulo Guedes, ou o Henrique Meirelles, ou vai ser alguém da área política, talvez o próprio Alckmin foi cogitado, o Gereissati, o próprio Haddad. Enfim, vai depender agora dos próximos nomes que virão vir a comandar a Fazenda e o Planejamento. São dois pilares do governo, que um planejamento vai investir na infraestrutura e a Fazenda vai controlar o dinheiro do governo. Mas eu acho que a gente tem que pensar positivo, temos que trabalhar, fazer a nossa parte, continuar investindo. Os empresários estão investindo. Este ano de 2022 a gente teve vários projetos de máquinas sendo importadas, e máquina importante, que é ativo mobilizado, é geração de produção, aumento de capacidade industrial. Isso é um sinal de que o empresário não desistiu do Brasil e continua investindo, mesmo com a Selic a 14%, está 13,75%, vou arredondar para 14% para ser mais fácil, mas o dinheiro está muito caro. Os bancos estão emprestando com um juro muito alto, mas mesmo assim o empresário não desiste. Isso é um legado, isso é uma história que a gente tem que preservar e cuidar para que a gente não desindustrialize a indústria nacional. Eu vou defender a importação. A importação ela sempre veio para ajudar a combater a inflação e trazer insumos para a produção. Tanto é que o foco da IDB do Brasil Trade hoje é insumos para a indústria. A gente evita ou tenta não ir no mercado de consumidor final, porque a gente entende que a matéria-prima é necessária para a indústria local. A indústria local está gerando emprego e renda e produzindo no mercado nacional, gerando capacidade de impostos, capacidade de caixa e capacidade de aumentar os seus produtos feitos no Brasil para depois entrar para um projeto da Unesco junto com o Zilli, um projeto de exportação, poder vender para o mercado nacional e exportar sem que se desabasteça o consumo nacional. Falando nisso, o ouvinte, vou emendar a pergunta do ouvinte, o Vinícius perguntou para ti o seguinte: a IDB também encontra parceiros no exterior para a venda dos produtos ou só faz o trâmite de importação e exportação? Nós temos uma área de P&D, um gerente de P&D de 11 anos de casa, responsável por toda a área de outsourcing, busca de projetos, busca de produtos. A gente tem um trabalho de buscar produtos para os nossos clientes para garantir qualidade, preço, competitividade. Sim, e levar produtos também? Levar produtos eu deixo mais para meu amigo Zilli, a equipe do PX lá. Hoje a IDB é especialista só em importação. Ah, perfeito. Adelor, o que eu acho importante, né, na fala da Chayana e na fala do Eric como empresário da região, né? Ou seja, o governo, eu acho que ele tem que possibilitar um ambiente saudável, um cenário saudável, porque o empresariado ele faz a parte dele, né? O empresário brasileiro ele tem força, é agarrido, ou seja, ele faz a parte dele em geração de emprego e renda. O governo tem que propiciar um ambiente saudável, um cenário mais estável possível ali para que o empresariado consiga fazer a parte dele. E também faço minhas palavras do Eric, ou seja, a importação é um elemento importantíssimo para um país. Mesmo porque um país ele não pode só vender os seus produtos, mas ele tem que se relacionar com outros mercados, com outros países. Sim. E a importação, como o Eric falou, ou seja, a aquisição de máquinas, equipamentos, de bens de capital colaboram para a indústria, que vai gerar produtos mais competitivos com melhor qualidade para o mercado nacional e, consequentemente, com matéria-prima, né, com produtos, ou seja, com tecnologia importada, vai gerar mais valor, vai gerar mais qualidade para os produtos que vão ser exportados. Agrega valor nos produtos a serem exportados. Então, um depende do outro, né, tanto a compra como a venda. O senhor que é especialista na área do comércio exterior, estamos falando disso aqui, focando muito nisso aqui, me fale sobre a guerra Rússia-Ucrânia, o desdobramento disso, abastecimento de produto, desabastecimento, a influência disso, o quanto que isso bagunça o comércio exterior. De fato, os últimos acontecimentos aí nesse acontecimento todo entre a Rússia e a Ucrânia é um fato que
ele mexeu com essa cadeia de distribuição no mundo inteiro, né? Ou seja, se a gente for pensar principalmente no Brasil, que é foco, né? Grande parte do nosso produto exportado é o agronegócio, ou seja, isso tem um impacto muito grande no Brasil. Por que, Adelor? Se a gente for observar, mais de 80% dos fertilizantes que a gente utiliza para o agronegócio é importado. Então, isso dada a representatividade que isso tem, porque nós não temos ainda tecnologia para produzir esse insumo aqui no mercado nacional. Ou seja, e de onde é que vem isso? Justamente, eu até estava analisando os dados antes de vir para cá, ou seja, qual é a relação do Brasil hoje com a Rússia? Mais de 60% do que o Brasil compra da Rússia de importação é o quê? Fertilizante. Então, dada a importância. E quanto que a Rússia representa isso nessa fatia de fertilizantes que o Brasil compra do mercado internacional? 25%. Então, qualquer mudança que ocorre nessa relação Brasil-Rússia, Rússia-Ucrânia, acaba afetando num ponto importante que é o agronegócio brasileiro. Ou seja, com isso é um elemento que a gente consegue analisar, um dos elementos, dada essa neutralidade que o Brasil teve, né, tanto com a Ucrânia como a Rússia, porque o Brasil ele é dependente do mercado internacional na área de fertilizantes. Chayana, essas questões assim, internacionais, né, essas questões macro, como a guerra na Ucrânia que estamos falando aqui, isso afeta os negócios de vocês? Vocês estão negociando com a China, com a Alemanha, com a Itália e tal. Não estão negociando com a Rússia nem a Ucrânia, mas afeta? Isso é nosso café da manhã, Adelor. Isso aí, o time técnico da IDB, em qualquer importação, vai fazer uma análise de qual país isso está vindo, quais são os acordos bilaterais, que tipo de incentivo o governo federal brasileiro conseguiu negociar com aquele país, ou que desconto aquele produto vai ter. Então, isso é café da manhã e almoço na IDB, né? Impacta literalmente numa importação de um cliente que vai vir de Israel, por exemplo. Temos grandes acordos para a parte tecnológica de Israel. Então, quando um cliente entra na IDB, olha, tem um projeto de importar o NCM, o produto X, que vai vir de Israel. Isso já nos dá um cenário de análise. Que desconto eu vou ter? Que imposto de importação reduzido? Então, os acordos bilaterais e a geopolítica lá fora impacta nos nossos acordos econômicos aqui dentro. Olha só, Adelor, olha a importância dessa relação do Brasil com o mercado internacional, esses acordos, né? Como o Brasil tem que estar presente no mercado internacional, né? Dessas relações diplomáticas, o quanto é importante essa relação do Brasil e essa imagem que o Brasil tem perante o mercado internacional. Ou seja, então, como a gente comentou anteriormente, né? O discurso é importante, é um elemento importante, porque o que o investidor vai analisar? Qual é o discurso? Quais são os direcionamentos daquela política, daquele governo, para que eu possa investir, para que as relações consigam ter acordos comerciais, acordos sanitários. Então, isso é aquilo que a gente conversou, a importância do discurso e dos encaminhamentos do governo, efetivamente, né? Eric. Em relação à guerra da Ucrânia, ela impacta não só para as empresas, mas também para nós consumidores. Olha quanto aumentou a passagem aérea de Jaguaruna para São Paulo. Isso é reflexo da guerra da Ucrânia. Pois é. Por quê? Vamos lá. A Rússia vende gás, vende carvão para a Ucrânia, para gás para a Europa. Acabou o gás, cortaram o gás. As relações diplomáticas, que foi acabado de falar aqui agora, essa relação de política externa, de fazer as negociações internacionais acontecerem. Isso foi rompido. Aviões estão tendo que fazer uma rota dobrada para chegar na China, chegar na Ásia, para não passar dentro do espaço aéreo da Ucrânia, por conta dos perigos das bombas, dos foguetes. Então, esse impacto das passagens aéreas é global. Aumentou os transportes internacionais drasticamente. Isso foi um fator de que o governo federal teve que baixar a marinha mercante para ajudar a não impactar tanto o custo da inflação por conta dos materiais importados, visto que o frete internacional subiu. Ontem eu vi uma reportagem do Zelensky, do presidente da Ucrânia, para a COP27 do Egito. Ele gravou um vídeo e mandou, falando sobre isso, que a guerra da Ucrânia e da Rússia está impactando na energia não renovável. O mundo todo estava discutindo a energia renovável, a energia solar, a energia eólica. Agora estão voltando para o carvão. E as nossas carboníferas da região sul catarinense têm sofrido o impacto do preço do carvão. Era 100, 150 dólares a tonelada antes da guerra. Chegou a 600. Hoje ele está em torno de uns 350 a 400. Mas está 300% mais caro do que estava há um ano atrás. Então, imagino que em 2023, estou torcendo para que essa guerra acabe de fato, que as questões geopolíticas sejam redefinidas, que o mercado mundial volte a fazer negócio com preço justo,
que as pessoas possam viver em paz dentro da geografia mundial, como diz o presidente da ONU. A gente não tem mais de um planeta, é só um planeta Terra. Vamos cuidar dele, né? Não só no meio ambiente, mas também nas relações pessoais. O que preocupa mais vocês? O que incomoda mais? O que atrapalha mais nos negócios, né, no encaminhamento, na busca da estabilidade? Essas indefinições aqui na mudança de governo no Brasil, ou essas circunstâncias, esses fatos internacionais aí da política internacional, tipo guerra da Ucrânia? Complexo, né? É dentro e fora. A gente tem esses impactos tanto interno, mas a parte externa, o Brasil é uma folha no oceano. A gente tem uma participação internacional pequena. É um país em ascensão, grande consumidor, mas ainda com uma política econômica sendo estruturada e ganhando terreno no mercado internacional. Então, se a gente pega, por exemplo, uma situação Estados Unidos e Brasil, a gente vai ter impacto de dólar. Se a gente pega uma guerra Ucrânia e Rússia, a gente vai ter impacto de fertilizantes e cadeia de abastecimento. Então, o Brasil sofre isso como qualquer país em crescimento e desenvolvimento. Então, externamente temos impactos, internamente a gente tem a própria política. Então, o quanto isso impacta, a gente está aqui fazendo o samba dar certo, né, Adelor? Porque é a diversidade de todos os lados. E aí vem de encontro ao que o Eric comentou da coragem do empresário brasileiro, né, de fazer acontecer. Fabrícia. A verdade é que não existe estabilidade, né? Então, eu acredito que o empreendedor, ele tem que saber lidar com um conflito, ele tem que ser obstinado por resolver questões, gerar emprego, colocar o pé no acelerador e realmente fazer o negócio acontecer. Cada empreendedor, ele é governante de um sistema organizacional, ele serve a vida de outras pessoas através do seu negócio, gerando emprego, gerando soluções, e pensamento gera sentimento, que gera uma ação, que gera um resultado. Então, se o empreendedor agora não estiver preparado para lidar com momentos de instabilidade, ele não serve para empreender, na verdade. Ele precisa se preparar para isso. E agora, mais do que nunca, buscar conhecimento, buscar desenvolvimento pessoal, para ele realmente poder lidar com o conflito, porque no empreendedorismo, volto a falar, é do conflito que vem a boa solução. Eric. Eu digo que o brasileiro é muito resiliente, né? Ele está acostumado nessas aventuras políticas, tributárias, internacionais, e a gente sofre diretamente isso no dia a dia. Hoje, o que mais nos impacta é a taxa cambial, essa variação do dólar flutuante. O nosso dólar flutuante, sim, a gente sabe disso, a gente tem noção que isso é saudável para a economia. Entretanto, ele está flutuando demais, ele sai de 5,5 para 5,30, volta para 5,5. Então, como tu faz um planejamento a longo prazo, precisando fazer uma importação, precisando fazer um pagamento internacional, pago hoje, pago amanhã, espero para a semana que vem, hoje vai ser um relatório da defesa, falando da auditoria das urnas, o que vai vir nesse relatório, o que vai acontecer amanhã. Então, a gente vive num mundo de incertezas, tanto internacional quanto nacional, mas hoje, falando do Brasil, essa transição política, essa PEC, esse ajuste fiscal, essa questão de ainda indefinições ou não dos resultados das eleições, está impactando na taxa cambial, na variação cambial. Isso pesa no bolso do empresário na tomada de decisão. E eu sei quanto é difícil tomar a decisão de que dia fazer um pagamento. Porque imagina, 100 mil dólares, em torno de 20 centavos, eu posso botar 20 mil reais no lixo de um dia para o outro. E 20 mil reais é muito dinheiro. Se paga uma folha salarial, depende do tamanho da empresa. Então, esses são os cuidados que a gente tem. Claro, tem ferramentas, tem NDF, tem FINIP, tem outras ferramentas que também o empresário pode buscar, e a IDB auxilia quando vai fazer uma importação, todos os cenários possíveis de proteção. Mas, obviamente, que temos que correr riscos e é pertinente do fato de empreender. Júlio. Eu acho que é bem isso, né? O empreendedor, ele vive nesse emaranhado, né? Nesse emaranhado brasileiro de tributação, né? O emaranhado, se a gente for analisar a questão tributária, mas eu acho que eu corroboro também com o Eric falou, e também essa questão do empreendedor cada vez mais lidar com essa incerteza, e uma palavra que mencionaram aqui, né, na rodada, que é o conhecimento, né? Cada vez mais a gente vive hoje numa economia do conhecimento, ou seja, o que é esse conhecimento? É tu utilizar esse conhecimento e adaptá-lo conforme a tua necessidade, porque cada vez mais o conhecimento, Adelor, é um fator de produção. Cada vez mais o empreendedor ele tem que criar parcerias, criar rede para que esse conhecimento ele compartilhe, né? E nós precisamos evoluir de uma participação, com a participação ela é mais individual, mais para cooperação. Para qual cooperação? Você coopera, você cresce, mas você cresce junto, não cresce individualmente. Crescendo junto,
cresce quem está ao seu redor, cresce a sua empresa, a sua região, cresce o país e cresce, né? E outro aspecto importante, como o mercado internacional ele interfere no nosso dia a dia, né? Questionasse o Eric, o que isso impacta no nosso dia a dia? Isso. Impacta no custo das passagens, impacta na compra do pão ali na padaria. Então, quão é importante a nossa representatividade e o nosso posicionamento perante o mercado internacional. Cada vez mais, eu não consigo entender um negócio que tem uma visão míope que olha somente para o mercado nacional. Cada vez mais, e o dia a dia prova para a gente que o mercado internacional ele impacta efetivamente nos negócios nacionais e cada vez mais no negócio internacional, né? Programa de hoje com essa pauta, mercado, balanço, olhar para amanhã, economia. Estamos aqui com o pessoal da IDB, com convidados, e vamos seguir com essa pauta depois do intervalo. Pois não. 8 horas e 31 minutos, expectativa criada, porque agora a Maga vai falar, vai perguntar. Ai. Tô entrando num túnel aqui, Adelor, não tá... Ninguém vai pagar nossos boletos, né? Na verdade. Ninguém vai pagar nossos boletos. E quem vai ter que dar conta pro Serasa depois Isso. É o CPF, meu amigo. Não adianta reclamar, não. É verdade. O Eric, o Mário está à tua disposição, fica à vontade. Primeiro, saudar o meu amigo Mário Mota e parabenizar pela eleição. Acho que a LESC vai estar bem representada por um deputado ímpar, um deputado com lisura, um deputado que defende a educação. Eu acompanhei os teus vídeos que tu mandava no WhatsApp falando da educação, e a educação reflete no futuro do Brasil. É importante que o Mário pontuou da Luciana indo para a educação nacional, levando o nome do Sul, mas levando o DNA que nós temos aqui, que é um DNA de educação. Santa Catarina é um estado promissor porque há muito tempo atrás investiu na educação, e isso é o que transforma a vida das pessoas. E quando falamos de 2022, Mário, eu compactuo com tudo que tu comenta, porque também você é um especialista, né? Sendo jornalista de profissão, entrevistando por muitos e muitos anos vários políticos, eu acho que você conhece muito mais que todos nós aqui dessa mesa hoje. Imagina. É uma satisfação sempre tê-lo como uma âncora e como um parceiro. Em relação a 2022, é importante que ele falou do PIB, né? De fato, a gente vai fechar um ano com PIB positivo. O governo Bolsonaro conseguiu fazer uma política onde teve um superávit primário. Isso é importante para fazer frente à dívida pública, à dívida nacional. E também para 2023, além das exportações, o dólar mais alto facilita a exportação, a guerra da Ucrânia vai fomentar que nós exportamos alimentos, exportamos commodities. Tem um outro fator importante, Mário, que a gente tem escutado, eu tenho acompanhado no Valor Econômico, é que depende de qual vai ser a política da Fazenda para o próximo ano. Existe uma expectativa que vai vir para o Brasil vários investimentos estrangeiros diretos, ou seja, o investidor estrangeiro tende a colocar dinheiro, recurso no Brasil, fazendo M&As, fazendo compras, fazendo aquisições, botando indústrias e gerando dinheiro de fato na economia, injeção da economia, não especulativo. Um outro ponto que eu fiquei feliz é que nessa eleição de Santa Catarina, na majoritária, na executiva, nós tivemos 5 bons candidatos. Todos os candidatos que participaram do pleito, inclusive os 2 que foram para o segundo turno, são políticos já com gestão, com experiência, e conseguem fazer a gestão de qualquer lado. Agora o governador eleito, o Jorginho Melo, ele é um senador, ele é uma pessoa que consegue transitar tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Eu acho que Santa Catarina vai entrar num outro viés, sem ruptura, sem aquele negócio que agora não falo mais com o João, com a Maria. Eu acho que ser político ou fazer política, a gente estava comentando antes, é fazer com que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Nas empresas nós somos políticos. Nós negociamos todo dia com fornecedores, com parceiros, negociamos com clientes. É uma negociação. A política faz parte do nosso dia a dia. Uma política onde todos possam se conversar, todos possam se entender, e que no final esteja ganho mútuo, né, Mário Mota? Mútuo para a sociedade, mútuo para o governo, que precisa arrecadar para poder gerar dinheiro para os hospitais, para as escolas, para as estradas. Eu acho que tem que ter um ganha-ganha nesse mercado entre privado e público, e eu fico feliz que tu vai representar o Estado, protegendo e cuidando das empresas, mas também protegendo e cuidando da educação. Muito obrigado, Eric. Aliás, durante a campanha que eu desenvolvi, uma cadeira, na candidatura a uma cadeira à Assembleia Legislativa, como eu não peguei dinheiro público, eu tive que trabalhar muito com a internet e com a minha equipe me ajudando muito.
E peguei dinheiro público, eu tive que trabalhar muito com a internet e com a minha equipe me ajudando muito. E um dos vídeos que eu gravei foi justamente sobre educação, precisando melhorar a condição dos professores, praças educacionais e tudo que tange a educação estadual, sem esquecer, logicamente, de auxiliar a prefeitura, vereadores, no que se refere a escolas municipais. E eu me lembro de uma resposta do próprio Eric, que foi dada logo após esse vídeo. Ele disse assim: como ex-professor, eu defendo maior investimento e mudanças nas formas de avaliação, eliminando provas decorebas, fazendo do aluno um investigador, um construtor, um apaixonado pelo aprendizado, valorando e valorizando as qualidades e competências de cada perfil. Pensando nisso, Eric, eu acho muito importante, já que estamos falando de economia, que nós trabalhemos cada vez mais para uma atenção aos jovens, muito especialmente, porque as empresas poderão ter um papel mais ativo nessa educação e capacitação técnica dessa população. O Brasil tem conseguido reduzir o desemprego nesse ano. Segundo o IBGE, por exemplo, o percentual de brasileiros sem ocupação caiu de 9,3% no segundo trimestre, o melhor índice registrado nesse período desde 2015, levando em conta todo o primeiro semestre. A taxa de desemprego recuou aí quase 2 pontos percentuais, mas os levantamentos recentes estão, embora a taxa de desocupação entre pessoas com 18 a 24 anos acompanha a tendência nacional de queda, ela ainda é o dobro no índice geral. Ela vem caindo, mas não com uma velocidade suficiente. Então precisamos trabalhar muito a educação dos jovens. Falta de experiência profissional, baixa escolaridade, condições que retroalimentam, sem dinheiro é mais difícil prosseguir com os estudos, o que dificulta, por sua vez, na inserção ao mercado de trabalho. Eu tenho certeza que a mesa toda deve encontrar dificuldade para o preenchimento de vagas que exigem minimamente um pouquinho de conhecimento a mais do que normalmente o ensino está ofertando. Então eu quero só destacar, embora não fale diretamente de economia, fala diretamente de economia, sim, esse tema educação, e eu agradeço muito ao Eric ter me oportunizado levantar esse tema e deixá-lo apenas para reflexão dos nossos ouvintes. Perfeito, Jaiana, fica à vontade para tratar com o Mário Mota. Fazendo um gancho sobre o comentário de a gente estimular os estudantes ainda em fase de escola, de ser curioso, explorador. Mário, durante toda essa tua experiência, tu vê essa característica sendo mantida nos políticos, nos empresários, essa curiosidade de explorar, de se manter tão ativo, buscando conhecimento? A gente tem na mesa hoje a Fabrícia, que lida com isso, né, diariamente, diretamente, mas na tua experiência, tu vê a manutenção dessa característica de ser curioso, explorador, Mário? Eu te confesso o seguinte, entendo que eu não tenho uma pesquisa numérica para te confirmar, mas eu quero crer que o digital ajudou muito a desenvolver essa característica nos mais jovens, mas mais jovens mesmo, crianças que hoje pecam com muito mais facilidade no computador do que os adultos como eu, que acabam de completar 70 anos no dia 25 de março. Mas acho que a curiosidade é algo que deve e pode ser estimulada em casa. Papai, mamãe, não só com fala, mas com exemplos. Por exemplo, nós estamos iniciando, aliás, fechando a primeira fase agora no próximo dia 15, de um processo seletivo para a composição do gabinete na Assembleia. Eu não me recordo anteriormente de algo parecido, mas nós abrimos um processo seletivo de profissionais das áreas jurídicas, de economia, de jornalismo, de comunicação social, porque a nossa intenção é fazer um gabinete proporcionalmente com a maior parte dos seus cargos técnicos. Como eu fiz uma campanha sem dinheiro público, sem fundo eleitoral partidário, basicamente com uma vaquinha e pequenas doações que foram fundamentais, eu não tenho compromisso político de acordo na Assembleia, com o maior respeito a todos os demais deputados, mas para ninguém. Então eu pude ter essa curiosa experiência que nós estamos desenvolvendo. Para vocês terem ideia, nós já temos quase 900 inscritos para um processo seletivo que terá a sua segunda etapa lançada a partir do dia 16 desse mês de novembro. Na primeira fase, nós já tivemos quase 900 pessoas inscritas. Curiosamente, é mais um dado que vai para os anais da Assembleia, imagino. Que legal. E incrível essa iniciativa do teu corpo técnico. Obrigada, Mário. Imagina. Fabrício, fica à vontade.
Mário, que satisfação estar aqui falando com você. É muito pontual essa tua fala sobre a educação, algo que a gente até não tinha mencionado aqui antes, né? Apesar de que a nossa conversa assim estava bem interessante. E falando sobre esse viés que você trouxe, de que a educação ela começa também na família de origem, né? Da importância dos pais incentivarem e dos filhos verem isso em casa, eu trago isso também como dentro das empresas. Então, hoje eu tenho uma empresa de consultoria, que é o Grupo GFP, onde a gente contrata pessoas, né, para os empreendedores aqui da nossa região. E o que eu vejo? Que a grande maioria das empresas tem um perfil desejável de um profissional para sentar na sua cadeira, na sua empresa, mas nem sempre é uma empresa atrativa. Então, nem sempre a empresa quer se tornar também um ambiente onde pode ser desenvolvido pessoas e também é uma escola dentro de uma organização, dentro de uma empresa. Então, é preciso também que tenha essa consciência, né, dos empresários, do empreendedor, de que mão de obra, sim, está difícil e vai ficar cada vez mais escasso. Mas o nosso papel, enquanto empreendedor, é também qualificar pessoas, desenvolver pessoas, né? É ter essa consciência de que a empresa é uma escola, precisa ser uma escola. E aí eu gostaria muito que o Mário trouxesse o olhar dele sobre isso, que eu acredito que seja próximo disso que eu esteja trazendo. Então, acho que gerar essa consciência no empreendedor de que nós precisamos capacitar pessoas e que nem sempre elas vão vir preparadas e prontas para sentar na cadeira que elas vão sentar, nem sempre vão ter competência. Querida Fabrícia, antes de mais nada, eu só queria destacar o seguinte: eu acompanho o seu trabalho também, tenho muito carinho, e através de um dos trabalhos que você desenvolveu, juntamente com uma queridíssima ex-colega de trabalho na NSC, a Bárbara Barbosa, certamente contribuiu para que ela se desenvolvesse ainda mais. É uma menina muito querida, muito dedicada e muito curiosa, inclusive. Mas eu entendo que o que você coloca é fundamental. E penso que estimular as famílias a discutirem isso em casa, ofertar oportunidade aos novos jovens de desenvolverem seus estágios em empresas criativas. Penso que cada vez mais as empresas estão percebendo que o estímulo à chamada liberdade de pensamento e a colocação de novas ideias sendo estimuladas e não colocadas de escanteio, por exemplo, em reuniões que acontecem com os mais jovens. E eu queria citar apenas um detalhe. Pouca gente sabe, mas uma das maiores companhias de bebidas do mundo, aliás, a maior companhia de bebidas do mundo, que é a Inbev, e que tem raiz brasileira, me perdoe falar esses nomes comercialmente, depois manda a conta para mim, mas tem origem na Brahma e na Skol. E aí, durante uma das convenções das empresas que eu apresentei por 22 anos em todo o Brasil e fora dele, aconteceu um fato que suscitou exatamente essa liberdade de expressão. Eles haviam definido que a marca internacional de cervejas dele seria a nossa Brahma, número 1. E começaram a investir em compras de cervejarias em toda a América Latina. Quando tentaram e entraram com a marca, se você for aqui na América Latina, praticamente você tem a segunda grande marca de cerveja dos vários países, inclusive na Argentina, é a nossa tradicional Brahma. Mas ao chegarem na Guatemala, eles não conseguiram, não iriam conseguir entrar com a marca, porque lá no guatemalteco chulo significa Brahma, cadela no cio, no meio da rua. Imagina o que você dizer uma cadelinha no cio, no meio da rua, cheio de cachorrinhos atrás, quer dizer, me dá uma Brahma, seria um absurdo. E tentaram, de todas as formas, encontrar uma forma de entrar na Guatemala. Fizeram uma reunião, um brainstorming no fim de tarde, desesperados, porque seria o único país da América Latina onde não conseguiriam entrar com a marca. E quem deu a solução foi um jovem estagiário de uma agência de publicidade que atendia a grande companhia Inbev. Ele sugeriu que tirassem as duas perninhas do M, da palavra Brahma. E hoje, se você for a Guatemala, você pede uma Brava e não uma Brahma. Mas com todo o layout, com toda a campanha lá, número 1, é exatamente igual. Foi a única forma que eles encontraram. E quem deu a sugestão? Um estagiário. Quer dizer, hoje até imagino que seja um dos bons acionistas da companhia, mas o estímulo dado é sempre importante. E, principalmente, não ter medo da sugestão, de ofertar a sua ideia. Me parece ser um bom exemplo para retratar o que você coloca, Fabrício. Muito bom. Perfeito. Júlio, fica à vontade.
Bom dia, Mário Mota, tudo bem? É um prazer falar com você. Prazer falar com você. Sou fã aí, enquanto você é jornalista e era seu telespectador diário. Muito obrigado. Queria te parabenizar aí pela conquista do pleito. Mário, é o seguinte, a gente sabe que o microempreendedor, o MEI, né, ele precisa muitas vezes de fomento, de políticas públicas que colaboram para ele que consiga desenvolver seus projetos. Você agora e nem sempre isso ele chega na base, ou seja, o microempreendedor, o MEI, ele tem dificuldade de acessar por questões burocráticas muitas vezes. Você agora, como um ator político efetivo, que tem uma cadeira, como é que você pensa e possibilitar que esse fomento, essas políticas cheguem na base aí do micro, do pequeno empreendedor? Bom, antes de mais nada, é um prazer falar contigo também, diria a todos, como eu já disse, da mesa. Eu queria lembrar o seguinte, durante a campanha eu fui a um cartório aqui na Trindade, cartório da minha querida amiga Maria Alice, e pedi que registrassem como uma escritura pública declaratória os pontos que eu prometeria. Eu não gosto da palavra promessa, não gosto do título dado aos panfletos como santinhos, tal, porque a gente não é santo e a gente não faz promessa. Mas durante uma campanha eu fiz compromissos e 5 deles eu registrei em cartório. O primeiro, por exemplo, seria atuar incisivamente pela eficiência e eficácia do Estado, buscando políticas públicas efetivas para melhorar a qualidade dos serviços. E um deles, eu não vou citar os 5 aqui, mas um deles era justamente instituir e propor e apoiar ideias que incentivem e garantam a responsabilidade fiscal, as liberdades individuais, o empreendedorismo e principalmente a educação de qualidade que trará e formará cidadãos mais politizados, inteligentes e livres. E o último deles, lutar pela desburocratização, oportunizando aos empreendedores, com ênfase nas micro e médias empresas, para que elas tenham cada vez mais instrumentos para crescerem, pois elas formam a base da nossa economia. E por elas lutar para que tenham cada vez mais liberdade e segurança jurídica para poderem investir. De alguma forma geral, é o resumo do que eu penso em relação a micro e pequenas empresas nesse país, até porque aqui em casa eu tenho uma microempresa da minha esposa que trabalha com artesanato e com produção de eventos. Então a gente sente na pele aquilo que gostaria de contribuir para facilitar, para melhorar e para desburocratizar um pouco. Maravilha. Bom dia, Mário Mota. Prazer falar contigo de novo. Manda um beijo para a Glorinha, viu? Obrigado, querida. Obrigado. Né? Olha aqui, deixa eu te dizer. A gente estava falando aqui antes sobre as questões climáticas, né? A importância dessa pauta e como não é mais possível desassociá-la das outras tantas pautas importantes. Está rolando agora no Egito a COP27 e o Brasil está de fora do pacto aí pela preservação das florestas. Queria a tua opinião, a tua percepção sobre isso e a expectativa para de agora em diante sobre esse assunto, sobre a importância de a gente abordar a questão climática como um todo. Olha, antes de mais nada, um abraço carinhoso mais uma vez. Muito obrigado por tuas perguntas. Até porque, eu sempre disse isso, uma vez conversava muito sobre isso com o Adelor, é muito mais, com todo respeito, evidentemente, a formação dos nossos entrevistados, mas é muito mais difícil você fazer uma nova pergunta do que ofertar uma velha resposta. Não é fácil você encontrar perguntas que ainda não foram feitas. Mas eu tenho, já foi comentado, inclusive, isso se não me engano, foi pela Mara Luchetti, na entrevista que concedeu hoje ao Adelor, e com muito mais propriedade do que eu para dizer. Mas entendo que o Brasil não pode, não deve e não tem permissão moral para ficar de fora dessa discussão. Nós temos uma extensão territorial que nos coloca entre os grandes países do mundo, temos uma economia que vai se fortalecendo e temos aqui grande parte do nosso território ainda, por incrível que possam dizer aqueles que não concordam, ainda preservado. Ou pelo menos muito mais preservado do que grande parte da humanidade. E temos, sim, essa responsabilidade. O Eric citou a questão de você poder ir buscar fora do país os chamados créditos de carbono de países que já não conseguem dar o retorno daquilo que deveriam como responsabilidade mundial.
Porque esse me parece ser o ponto central da preocupação com as mudanças climáticas, Magno. É a responsabilidade mundial que individualmente cada país, cada estado, no nosso caso, cada município e cada cidadão tem frente a essa questão. Eu não tenho dúvida de que ela é uma das principais, um dos principais tópicos a nortear as ações do nosso novo governo, e eu espero, com a volta da Marina Silva e de outros importantes nomes internacionalmente respeitados, que o Brasil não fique de fora, de forma alguma, dessa questão e que se posicione de uma maneira bastante clara em relação aos nossos compromissos com relação à chamada mudança climática desse mundo. Eu gosto de conversar com o Mário, e a gente se conhece há algum tempo, trabalhamos juntos na RBS, e conheço o Mário antes disso. O Mário é homem de circo, o Mário é homem de comunicação, e o Mário é sempre um bom papo. Eu gosto de conversar com o Mário porque a gente nunca sai de uma conversa com o Mário de baixo astral. A gente sempre sai para cima, mesmo nos momentos confusos, de crise, de ambiente tenso e tal. O Mário sempre tem uma luz a apresentar, sempre tem um caminho, uma janela aberta, uma janela que mostra para um céu azul. É sempre bom conversar com o Mário Lima, com o Mário Mota, e é sempre bom ouvir o Mário Mota. Mário Mota, meu querido, um abraço, muito obrigado aí pela sua contribuição conosco, engrandeceu aqui, valorizou muito o conteúdo aqui dessa mesa. Um abraço, querido. Só um pouquinho que o Júlio quer fazer uma contribuição contigo. Mário, aproveitando que falasse em Lages, na Amures, né, a Unesc, nós temos um programa, um programa de qualificação para exportação, que é um convênio que a gente tem com a Apex Brasil, que é a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimento, né, uma agência que é conhecida no mundo inteiro. E nós vamos ter um polo desse programa em Lages, né, efetivamente para levar esse conhecimento da prática exportadora para toda a região serrana e para Lages. Então, eu acho que é uma forma que colabora bastante aí para o desenvolvimento. Nós temos esse programa aqui em toda a região sul e agora a gente está com um polo da Unesc lá em Lages e vai colaborar para o desenvolvimento da capacidade do empresariado, e também isso colabora também para a própria gestão aí dele no mercado interno e possibilidade para o mercado externo. Bom, se você tiver um paralelo com o IDH da região serrana, certo, vocês já devem ter feito, certamente, vai entender a importância de iniciativas como essa. O meu escritório regional lá em Lages, que ainda não está completamente montado, mas que estará a partir do dia 2 de fevereiro, está inteiramente à disposição para apoiá-los no que nós pudermos fazer, tá bom? A gente vai te visitar lá, então. Meus amigos. Muito grato pela oportunidade, Adelor. Mais uma vez, um abraço a Manuela e a toda a sua equipe. Abraço, querido. Sucesso e energia. Mário Mota contribuindo conosco. Mário é isso, né? Sempre uma luz. Sempre uma luz. Nunca treva. Nunca treva. Sempre luz. Eu quero te ouvir, Eric, e quero te ouvir, Chayana, quero ouvir vocês da mesa. No início do programa lá na abertura, quando eu sinalizei que queríamos tratar aqui, que nós iríamos montar essa mesa, eu dizia que tem previsões, projeções, indicando uma desaceleração da economia e crescimento de menos de 1% para 2023. Será? Vocês concordam com isso? E perguntei lá e vou perguntar para vocês. É a projeção que vocês fazem? E diante disso, como se movimentar disso? Como é que tem que agir o empreendedor diante de um cenário apertado assim? E vou perguntar também para Fabrícia. Muita gente ouve o seguinte: aquele cidadão nasceu para isso. Ele é um empreendedor nato. Isso está no seu sangue. O empreendedor nasce empreendedor ou ele pode ser formado? Tu que é especialista nisso. Depois do intervalo tu fala sobre isso. O programa de hoje, ele é especial porque ele é fora do comum, ele não é na normalidade, não tem a pauta normal e ele é especial pelo nível. Primeiro, destacar a todos aqui, eu estou recebendo várias mensagens aqui destacando isso, o nível das conversas, das discussões. Vou colocar no ar a última que recebi aqui agora, uma mensagem de áudio do ouvinte de Sara. Delor, bom dia. É o polaco da Isara. Parabéns pelo programa. Para mim, foi mais do que um programa, uma palestra. O nível da conversa, dos entrevistados, dos participantes. Muito bom. 23 de operar e mercado e tal. Ô Chayana, me fala sobre trading, IDB, trading, a vantagem de operar via trading. Perfeito. Como o Eric comentou, trouxe vários dados técnicos a respeito de PIB de 2023, mas assim, fica para o empresário ter que lidar com os conflitos, como a Fabrícia Peron comentou, né? Não temos aí um cenário, quando tivemos um ano tranquilo no Brasil, né? O empresário talvez não tenha nenhum histórico disso para comentar.
Então, trazer... A gente não morre de tédio. Né? Exato. Então, assim, trazendo esse cenário, primeiro ano de governo, 2023, PIB, etc., o empresário vai buscar soluções. E uma das soluções que ele pode buscar é importar de forma estratégica, trazendo inteligência tributária para a importação dele, reduzindo o custo. Santa Catarina tem essa agressividade tributária, ela é hoje uma expert em comércio exterior, temos 5 portos, programas de incentivo à exportação, como o caso do PEX do professor Zilli. Então, assim, Santa Catarina é uma estratégia tributária para os empresários. Importar por aqui traz redução de custo e encontrar na IDB hoje os serviços que nós temos, desde o processo de desembaraço aduaneiro, fechamento de câmbio, o corpo técnico da IDB entrega um custo final do produto importado, mas Santa Catarina pode ser uma estratégia diante desses conflitos ou possíveis conflitos de crescimento para 2023. Ô Júlio, tu que vem da academia, estudo técnico, estudo de viabilidade, pesquisa de mercado, como fazer isso, a importância disso? Bom, também continuando o que a Chayana comentou, qual é a importação tem ela é bastante importante para a economia. Se a gente for analisar os dados da Dedor, 3,8% da nossa balança comercial é só de produtos de alta tecnologia, do que a gente vende para fora. Então é muito pouco, né, do que a gente vê. Ou seja, é a capacidade do empresariado produzir produtos de alta tecnologia com valor agregado que impacta na nossa balança comercial. Ou seja, quase 48%, 50% é da pauta de produtos não industriais, que é do agronegócio. Como é que a importação pode melhorar isso? Como é que uma trading pode potencializar isso, né? Nessa compra de equipamentos, importação de software, de tecnologia, né? Efetivamente isso potencializa a ter a indústria produzir produtos mais tecnológicos. Quanto mercado, quanta oportunidade para o empresário importador. Né? Quanta oportunidade se tem de acessar a tecnologia, porque ainda vivemos num ambiente do Brasil, nós temos dificuldade de ter tecnologia desenvolvida no próprio país. Então, acho que a importação vem favorecer isso. E a trading, no caso de Santa Catarina e da IDB, nós temos todos os tratamentos tributários que possibilitam tu ter uma redução de carga tributária. O estudo de viabilidade ele é muito importante, ou seja, na importação é feito, né, um custeio de importação, onde a trading vai fazer o quê? O que é a IDB? Conheço bem a IDB, eu posso falar um pouquinho da IDB, do trabalho que se faz, né, de viabilidade, ou seja, vai fazer um estudo de verificar quanto qual é o valor desse produto, quanto que esse produto vai ser, quando tu vai nacionalizar esse produto no mercado nacional, quanto que isso pode custar para o empresariado vai ter uma possibilidade, você vai gastar com isso, taxas portuárias estas, você pode ter esses atributos de redução de carga tributária, ou seja, você pode ter um ex-tarifário para reduzir a sua importação de máquinas e equipamentos. Então, o estudo de viabilidade que a trading faz é de extrema importância para possibilitar que o empresariado ele tome a melhor decisão na busca aí de N possibilidade do mercado internacional. Maravilha.